Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 49, Problemas Ambientais do Espaço Urbano. Mas antes de começarmos a nossa aula, vale lembrar que você, estudante, que está fazendo as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, clica no link número 1, responde o formulário da aula de hoje e garante a sua presença. Você, estudante, que por algum motivo não tem acesso ao aplicativo Aula Paraná, fique atento ao prazo de buscar e devolver as suas atividades na escola. E todos os estudantes, é importante vocês terem em mãos o caderno, a borracha, a caneta, o lápis, para que vocês possam fazer as suas anotações, ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Reconhecer os problemas ambientais que ocorrem no espaço urbano, ok? Então, você sabe o que são problemas ambientais? Está ligado ao que problemas ambientais? Está ligado ao meio ambiente, Então, problema ambiental, ele deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental, resultante da ação antrópica sobre o meio ambiente. Então, são os problemas, que muitas vezes eles estão ligados às atividades do homem, à atividade humana, os impactos gerados ali na natureza. E nas cidades nós podemos identificar os seguintes problemas: ilhas de calor, poluição do ar, poluição visual, inversão térmica, produção de lixo, esgoto, consumo de água e enchentes. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre esses problemas que foram citados. Para começar, nós vamos falar sobre as ilhas de calor. O que são ilhas de calor? Você já ouviu falar nesse termo? Então, ilhas de calor, elas acontecem nas aglomerações urbanas, onde existe pouca vegetação, onde às vezes não existe vegetação. Então, ocorre um maior aquecimento da camada mais próxima do solo. Então, nós temos aqui, uma figura que retrata essa ilha de calor. Então, nós temos as áreas, ao lado, que são áreas vizinhas, áreas, onde a gente tem mais vegetação. E aqui, na área urbana, no centro urbano aqui, nós vamos ter pouca vegetação. Então, as áreas próximas aqui do solo, ela acaba aquecendo mais e nós vamos ter uma absorção maior aqui de calor, e essa temperatura, ela pode ter uma diferença de até 10 graus em relação a áreas vizinhas. E aí, por que essa temperatura ela aumenta, Quais são os motivos que fazem essa temperatura nesse local, nessa região, aumentar? Então, grande número de construções. Então, o concreto, o asfalto, eles absorvem o calor. Então, isso é um fator do aumento da temperatura. Concentração de gases poluentes lançados na atmosfera por indústrias e automóveis também faz com que haja um aumento ali da temperatura. Dificuldade de dissipar os poluentes e o calor acumulado na atmosfera, pois essa circulação do ar ela é barrada pelos prédios. Então, nessas áreas, nós vamos ter bastante prédios, que dificultam essa circulação ali do ar e essa dissipação, dos poluentes. Isso faz com que a temperatura ela aumente, ela seja, mais elevada. Então, quais são as consequências da ilha do calor? Nós já falamos das causas e agora as consequências. Grande variação de temperatura entre a zona urbana e a zona rural. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, então nós temos zona rural, representada, aqui nós temos a temperatura, bairros residenciais,
né? Comércio, o centro, que é onde ocorre aquela ilha de calor, né? Nós podemos ver os prédios aqui, os edifícios, então a gente vê essa, né, mudança de temperatura. Zona urbana residencial, parque, né, subúrbios, então nós vamos ter essa diferença podendo chegar a até 10 graus. Outra consequência, né? O calor excessivo faz com que as pessoas elas utilizem, né? Queiram ter um ambiente mais climatizado, então elas fazem uso do ar condicionado e acabam consumindo mais energia. Então isso também é uma consequência da ilha de calor, ok? E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição do ar. O que seria a poluição do ar? É a poluição atmosférica e ela é caracterizada basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. E quais são as causas, né? Quem faz com que isso ocorra na atmosfera? As principais causas dessa emissão são a queima de combustível fóssil, como carvão mineral e derivados do petróleo, gasolina, diesel e também a poluição emitida pelas indústrias. Então nós vamos ter os veículos, as indústrias, né, emitindo esses gases que faz com que o ar acabe sendo poluído, acaba havendo ali uma poluição na atmosfera. E quais são as consequências? Se a gente observar essa imagem aqui, né, nós vamos ver ali um trânsito bastante intenso. Então, uma emissão de gases, né, bem grande nessa fotografia está sendo representada. Então, as indústrias e os automóveis, elas têm lançado grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. E isso faz com que o processo, né, de aquecimento global ele seja acelerado por conta dessa poluição. E a saúde do ser humano, ela também vai ser afetada por conta da poluição do ar, né? Doenças respiratórias ali, como bronquite, rinite alérgica, alergias, asma, né? Elas podem ocorrer nas pessoas e essas são doenças que levam as pessoas a hospitais, né? Durante todo o ano. Se você conversar com alguém que tem esse tipo de doença, né? Ele pode falar para você dessa dificuldade. Então, quanto mais poluído estiver o ar, mais difícil vai ser para as pessoas que sofrem com essas doenças. E aí nós temos também a poluição visual. Deem uma olhada nessa, né, imagem aqui. Então ela está bem poluída visualmente, né? Existe aqui uma enorme quantidade de cartazes, uma enorme quantidade de painéis publicitários, né? Então isso é comum quando a gente está, né, passando ali, né, pela cidade, a gente vê, pelas avenidas, a gente vê uma quantidade grande de cartazes, né, de propagandas, enfim. E essa poluição, né, assim como a poluição sonora, ela também pode causar problemas de saúde no ser humano. O ser humano ele pode ficar ali com irritabilidade, com ansiedade, com depressão, por conta dessa poluição visual. E quais são as consequências, né? Então vamos analisar a imagem aqui, né? Primeiro que a cidade perde a sua identidade. Depois ela compromete a segurança dos cidadãos. Por quê? Né? A gente pode ver que tem placas de sinalização aqui, né? Mas nós temos uma quantidade muito grande aqui de painéis. Então, isso faz com que a concentração dos pedestres, a concentração dos motoristas, né? Eles perdem um pouco essa concentração. E isso pode causar acidentes de trânsito, a distração das pessoas, né? Ela está ali lendo um cartaz, ela está ali vendo um outdoor, isso pode distrair e pode causar um acidente no trânsito. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Tem que prestar bastante atenção, né, na figura aqui. Então, vocês vão observar a figura e vão responder duas perguntas. A. Qual é o problema urbano representado nessa figura? B. Em que paisagem as temperaturas são mais elevadas? Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver, né? Observe com atenção a figura. Então, nós temos a figura aqui, né? Zona rural, a cidade, né? Qual é o problema urbano representado nela? Nós estamos falando da ilha de calor, né? Então, onde é a cidade, né? Ela pode apresentar uma temperatura mais elevada em relação à zona rural. Em que paisagem as temperaturas são mais elevadas? Na cidade, né? Então, ela pode ser até 10 graus mais quente. Para você que acertou a atividade, parabéns! E continuando falando ali, né, desses problemas ambientais do espaço urbano, agora nós vamos falar de um problema que ele é muito comum nas cidades, que é a questão do lixo, né? As cidades produzem uma quantidade enorme de lixo. Diariamente, nós, seres humanos, nós produzimos uma quantidade muito grande de lixo. E esse é um problema muito grave, né, que acontece nas cidades. A coleta, o tratamento e a fiscalização do lixo, ela deve ser rigorosa, né? Se esse lixo ele for depositado em qualquer lugar, né, num lugar indevido, pode acarretar diversos problemas ali para a população e para o meio ambiente. O aumento populacional causa maior produção de lixo, especialmente no atual modelo de produção de consumo, né? Hoje, se a gente for prestar atenção nas embalagens, né? Muitas vezes os produtos que a gente compra vem numa embalagem ali de papelão e dentro vem uma embalagem plástica, né? Então, hoje, esse atual modelo de consumo também está gerando aí um aumento na produção de lixo. Em muitos locais, o lixo é depositado nos chamados lixões. Então, nós temos aqui, né, uma fotografia que representa, né, um lixão. Local sem estrutura para o tratamento de resíduos, trazendo sérios problemas para as pessoas e para o meio ambiente. Então, aqui nós também temos na imagem, né, a coleta do lixo. É importante, né, separar o lixo, é importante que a gente saiba separar o que é reciclável do que é orgânico, né? Colocar esse lixo separado ali, né? Entregar ele de forma separada também. Existem lixos que nós temos que descartar em locais específicos. Então, a gente tem que ter todo um cuidado com o descarte de lixo, né? Porque muitas vezes eles acabam indo para um local como um lixão assim, e é um lixo ali que vem a contaminar ainda mais o solo. Fora o problema do chorume, ainda vem trazer mais contaminação, né? Então, principalmente o lixo eletrônico, a gente tem que ter muito cuidado, saber onde descartar esse lixo, procurar saber aonde que eu posso levar, qual o posto de arrecadação que eu posso estar levando esse lixo, ok? Então, quais são as consequências desse descarte incorreto do lixo? Proliferação de ratos, baratas, moscas. Muita gente descarta o lixo em terrenos baldios, né? Então, aí não entende por que na próxima da sua casa tem muito rato, tem muita barata, né? Será que tem um local próximo com muito lixo? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Produção de chorume, contaminando o solo, né? Temos aqui também geração de gases que contribui aí para o aquecimento global, disseminação de doenças como a dengue, leptospirose, diarreia, né? Então, tudo isso são consequências por causa desse grande volume de lixo e por eles estarem sendo descartados, né, muitas vezes da forma incorreta, ok? Enchentes. As enchentes também, né? Apesar de serem fenômenos naturais, elas podem ser intensificadas pelas práticas humanas. O problema das enchentes passou a ser algo muito comum na vida das populações de algumas cidades. Então, muitas cidades, quando começa a chover, já vai ter um problema de enchente. Aquela população, né, já sabe que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque é algo que está se tornando comum, mas a gente vai ver o que causa a enchente. Em alguns períodos do ano, o excesso de chuva faz com que o sistema de drenagem, né, faz com que os bueiros não suportem o grande volume de água e eles acabam ali transbordando.
nós temos também, né, as enchentes ocorrendo por conta do lixo jogado. Aqui a gente tem, né, um córrego, então a gente tem habitação aqui, né? A gente pode ver na imagem que esse córrego ele está com bastante lixo, então por isso a importância, né, de a gente saber onde descartar o lixo, porque quando chover, com certeza, né, essas pessoas que moram nesses lugares, eles vão sofrer com o problema de enchente. A enchente também é causada pela impermeabilização do solo, que é a questão dos asfaltos, das calçadas, né? As cidades, elas estão cada vez mais pavimentadas, né? As casas cada vez mais calçadas, né? Isso facilita um pouco a limpeza, mas isso também prejudica o escoamento da água, né? Então a água, ela não tem, o solo não consegue reter aquela água e ela acaba ali enchendo os bueiros, ela acaba transbordando e acaba havendo ali enchentes. Então também é uma causa aí, né, dessa situação. E quais são as consequências, né? Mas antes de falar das consequências, vamos analisar a imagem. Então a gente vê aqui, né, uma cidade onde a enchente foi bem intensa, né? Então os veículos estão ali boiando, né? Então, algumas cidades isso é comum, situações que ocorrem sempre. E quais são as consequências? Então, o abandono dos lares inundados. Num primeiro momento, né, a pessoa, dependendo da altura que a água chegou, ela tem que sair do seu lar até o nível da água baixar, né? E ela acaba perdendo diversos materiais, objetos, móveis, ou eles estragam, ou eles são arrastados pela água. Contaminação da água por produtos tóxicos, contaminação da água que trazem doenças como cólera, como malária, leptospirose. Então, as consequências da enchente, elas são bastante sérias. Então, o que a gente puder, né, fazer para minimizar um pouco esse problema, né? Se a gente pensar na questão do lixo, é um pouquinho que a gente pode contribuir, né? Se a gente pensar em um espaço na nossa casa, de deixar um espaço para a água escoar, também é um pouquinho de uma forma da gente contribuir para minimizar um pouco essa situação. E aí nós vamos para mais uma atividade. Essa atividade aqui para copiar e responder no caderno. Quais são as causas das enchentes nas grandes cidades? O que provoca a enchente? Agora é com vocês.
Então, estudantes, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você acertou, né? Quais são as causas das enchentes nas grandes cidades? Então, vamos lá. O lixo, né, jogados em locais impróprios, esses lixos eles podem entupir os bueiros, né, e transbordar. Os rios, né, transbordam também devido à grande quantidade de lixo que existe neles e o assoreamento em períodos chuvosos. E outro fator é a questão da impermeabilização dos solos, né? A questão da quantidade de asfaltos, a quantidade de calçadas. Isso, né, são causas que acabam contribuindo aí para que as enchentes aconteçam. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, da questão da água e do esgoto. Então, nessa fotografia aqui, o que a gente pode perceber? Que o esgoto, ele é jogado diretamente naquele córrego ali, né, naquele rio. E isso daqui, né, acontece em diversos locais das cidades e afeta aí cidades, né, de diversos países. Então, a carência de saneamento básico, ele é uma realidade para muitos habitantes das áreas urbanas. O esgoto não tratado contamina os córregos, os rios, as nascentes, e o consumo dessa água contaminada, ela traz diversas doenças, né? E ela traz até a morte. As pessoas podem até morrer por causa desse consumo da água contaminada. E aqui nós temos, né, a figura representando um sistema de esgoto, né? Então nós temos, desde quando a água sai aqui da represa, ela passa por diversos processos até ela chegar nas nossas casas, né? Então o saneamento, o sistema de saneamento básico nas áreas urbanas é composto de rede de tratamento e distribuição de água e também da coleta de esgoto e de resíduos sólidos. Algumas localidades, né, não vão ter essa rede de esgoto, essa rede de tratamento. Então, pessoas acabam, né, sofrendo com essa falta desse serviço. E para chegar potável às nossas casas, para que a gente possa usar, né, para lavar roupa, para fazer comida, tomar banho, para que a gente possa beber essa água, ela é captada em represas, em rios, lagos, lagoas e transportada para uma estação de tratamento. E após ser submetidas a vários processos físicos e químicos, é levada para os reservatórios e abastecem as moradias. Hoje, nós estamos vivendo um período de crise hídrica, onde os reservatórios do nosso estado, aqui do Paraná, eles estão bastante comprometidos. Então, hoje, né, além da gente saber que existe a falta de saneamento básico, né, existe a falta desse sistema de esgoto, mas é importante também a gente sensibilizar a questão da economia de água, né? De fazer a nossa parte. Nós estamos num período aí que a gente tem um dia de água, um dia sem água, um dia e meio com água, um dia e meio sem água. Algumas pessoas têm acesso ali, tem cisterna, tem como, né, captar a água de outros lugares, mas outras não. Então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande do uso consciente da água, que hoje nós estamos sofrendo com essa escassez de água. Então eu vou pedir para vocês, estudantes, para vocês conversarem em casa, né? Para vocês também fazerem a parte de vocês, para que a gente possa ter aí, usar esse recurso de maneira consciente, tá bom? E dando continuidade, né? Agora nós vamos para um quiz. As principais consequências da enchente. Então, no exercício anterior, a gente falou das causas. Agora, nós queremos falar das consequências. São, primeira, excesso de lixo dos rios, impermeabilização do solo e chuvas excessivas. Ou a segunda, contaminação da água, proliferação de doenças e perda de materiais. Agora é com vocês, estudantes.
Então, estudantes, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se vocês acertaram? Principais consequências da enchente, né? Contaminação da água, proliferação de doença e perda de materiais. A primeira está errada por quê? Porque ela fala das causas da enchente, ok? Para quem acertou, parabéns! E nós vamos para mais uma atividade. Essa atividade é para você copiar e responder no seu caderno. Leia o texto a seguir e depois responda. Imagine uma estrada que percorresse os mais de 7,4 mil quilômetros do litoral brasileiro. Se todo o lixo descartado em um único dia no país fosse espalhado por uma pista nessa extensão, teria-se um tapete de resíduos, com altura de 3,5 centímetros. Mais do que saber separar e destinar corretamente os resíduos, é preciso se preocupar em reduzir o volume do que chamamos lixo. Reciclar é importante. Então, a pergunta para vocês agora é o seguinte: por que é importante reciclar o lixo? Então, agora vocês vão refletir e responder essa atividade.
Então, estudantes, conseguiram responder essa atividade? Então, nós tínhamos o texto, né, que era para a gente ler e pensar ali por que é importante reciclar o lixo, né? Então, porque permite o reaproveitamento de matérias-primas, buscando economizar energia e água no processo de produção. Muitas empresas trabalham com essa questão do lixo reciclado, né? Então, isso faz com que a gente contribua para a natureza, para o bem do nosso meio ambiente. Então, nessa aula, né, nós podemos estudar ali alguns problemas ambientais nos grandes centros urbanos, nas cidades, né, ver as suas causas, ver as suas consequências. Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje e eu encontro vocês na nossa próxima aula.